A primeira manifestação relacionada a futebol foi na China, há mais de 2.500 anos antes de Cristo. Então, tipo assim, ó, o bagulho é velho. Então lá as pessoas manifestavam esse esporte usando uma bola, um objeto cilíndrico, né? Elas usavam esse objeto cilíndrico e saíam pela rua chutando, assim, não existia uma regra, não existia nada. Tipo, pega esse objeto cilíndrico, essa esfera, e sai na rua chutando. Então essa é a primeira manifestação que se tem, que se descobriu, né, que se achou historicamente falando, qualquer coisa relacionada a futebol. Então foi lá na China e não na Inglaterra. Olha que bizarro. Mas a gente vai conhecer que a história, o futebol como a gente conhece mesmo, Zé, dá um tempo, Zé. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho como ele surgiu lá na Inglaterra. Então, o primeiro registro que se tem desse desporto na Inglaterra se data em 1175. Ô Zé, dá um tempo! Pelo amor de Deus! E é numa obra de um escritor que se chama William Fitzstep. Que se data lá nessa história do primeiro estilo de futebol. Não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra, ela não é tão do bem assim, né? Ela é malvadinha e ela dominou muitos territórios pelo mundo ao longo dos anos, da história, enfim, com guerras, invasões e tal, blá 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 blá. E daí lá na Europa, existe uma rixa muito grande da Inglaterra com a Dinamarca, tipo, teve treta feia lá e um queria o território do outro. E daí, a Dinamarca, eu acho que tentou... A Prof. Grazi pode explicar melhor que eu, tá? Porque eu sou péssima nessa parte da história. Mas até onde eu sei, assim, a Dinamarca tentou invadir algumas cidades da Inglaterra e, sem sucesso, eles expulsaram os dinamarqueses. E daí existia, né, um evento que se chamava Terça-feira Gorda. O nome em inglês, talvez eu deixe aqui, porque eu não sei pronunciar. Essa Terça-feira Gorda consistia, tipo, num evento de comemoração à expulsão dos dinamarqueses lá da terra dos ingleses. E daí, como que era essa comemoração? Olha que coisa saudável isso. Eles pegavam e saíam pelas ruas chutando bolas de couro. Umas bolas assim, saíam chutando e tal, e andando e chutando e andando e chutando. E essa bola de couro representava a cabeça dos invasores dinamarqueses. Eu adoro gente que tem cultura saudável, eu acho demais. Assim. Então, por muito tempo, o futebol, ele era representado como um festejo, como uma situação de comemoração, de festa, de evento e tal. Ele não era um esporte necessariamente como a gente conhece hoje, assim. No século XVI, ele era popular, mas ele era extremamente violento. Tão violento que um escritor que se chamava Philip Stubbs, ele definiu que o futebol era um jogo bárbaro que só estimula a cólera, a inimizade, o ódio e a malícia. Olha que bonita essa definição, que coisa boa pra gente fazer na escola. O futebol, ele era extremamente violento, era assim, ó, quem tinha força arregaçava com todo mundo pra conseguir vencer o jogo. Existe também algumas histórias de pessoas que saíam com dente quebrado, com roupa rasgada, com ossos quebrados e tal, e as histórias mais fatais, assim, que tem relação principalmente com a rivalidade entre os clubes. Eu não sei se vocês sabem, tá, mas os hooligans são da Inglaterra e é considerada a torcida mais fanática e mais violenta do mundo. Então, os caras levam a sério, tipo, isso até hoje, tá? Mas daí o que aconteceu? Lá em 1700, um pouquinho mais pra frente, foi proibido partidas violentas de futebol. Ele podia acontecer desde que não acontecessem tantas violências durante o jogo. Então ele sofreu algumas modificações, começando aí a se aproximar do futebol que a gente conhece hoje, tá? Mas ainda era bastante violento. Aí em 1710, 10 anos depois dessa proibição da violência, algumas escolas decidiram usar o futebol como forma de promover atividade física. Olha que bacana o esporte na escola. Então, ele sofreu mais modificações ainda para poder se adequar à escola, né? Para não ver as crianças lá, vida louca. Porque a intenção foi deixar o futebol um esporte mais moderno,
mais atual e menos violento, né? Então, com isso, a modalidade começou a ganhar novos adeptos, tipo, se tornou uma coisa mais popular. Tu ia nas praças, parques, ruas, enfim. Claro que é bem diferente do que é hoje, tá? Mas tu via pessoas praticando a modalidade sem se matar, entendeu? E então, sempre que a gente quer mudar alguma coisa na sociedade, a gente usa a educação para fazer isso. Então, a importância de incluir algo na escola para futuramente promover alguma coisa e modificar uma sociedade. Por isso que a gente diz que a educação é tão importante, né, turma? E isso a gente vai aprender que aconteceu no Brasil. Então, na próxima aula, a gente vai se aprofundar nessa parte do futebol no Brasil. Só que daí, beleza, algumas escolas começaram a usar o futebol como prática de atividade física, só que daí surgiu um problema. E qual foi esse problema? Como não existiam regras oficiais, cada escola adaptava a sua realidade. Quando essas pessoas saíam da escola para praticar a modalidade, as regras eram completamente diferentes. Tipo, de uma escola para outra, assim. Então, o único objetivo era chutar a bola em algum lugar. Mas as regras em si, as faltas, as penalidades, o tempo de partida e tal, era muito diferente. Aí existem duas regras que se destacaram nessa época. A primeira regra era apenas usar os pés. Não podia usar outra parte do corpo para chutar a bola. Então, bom, a gente só chuta com as pernas, né? Tá. Em outra escola, a regra é que podiam usar as mãos para lançar a bola para frente. Dessas duas regras surgiram duas modalidades, que é o futebol, que a gente conhece, o rugby, que é uma modalidade extremamente forte na Europa. Eles desmembraram essas duas, não quiseram perder nenhuma das duas regras, porque eram interessantes, e criaram duas modalidades que até hoje são muito fortes na Europa. Só que o futebol foi pro resto do mundo, né? O rugby, ele é um pouquinho mais centralizado. Tá, beleza. Mas daí como surgiram as regras do jogo, né? Tipo, tá, quem que decidiu que o jogo é da forma que é? Em 1848, a Cambridge University Association Football Club difundiu, organizou, ajeitou e estruturou as regras do futebol da forma que a gente conhece hoje. A Cambridge é uma universidade muito famosa na Inglaterra, então com muito peso, com muita força, e ela que determinou as regras. E nessas regras ela valorizou muito mais a destreza de quem joga do que a força, porque lembra que eu falei que era um esporte extremamente agressivo, assim, então quem era mais forte levava vantagem sempre. E com as regras novas do futebol, quem se deslocava melhor, quem era mais ágil, mais rápido, enfim, tinha uma junção de qualidades melhores, jogava melhor a modalidade, levando mais vantagem para se tornar um esporte menos violento e mais técnico. Então, sobre a história do futebol, como surgiu lá da Inglaterra, como ele foi determinado e foi organizado para ser como a gente conhece hoje, era isso, de forma bem resumida, tá, gente? Claro que, né, aí no meio do caminho tiveram várias outras histórias, enfim. Mas a intenção é só apresentar para vocês um pouquinho da história do futebol, para que a gente consiga entender como que ele veio parar aqui no Brasil. Enfim, então, essa era a parte da aula de hoje, que é a parte da história do futebol que a gente vai estudar a partir de agora.